Olá! Hoje a gente vai mergulhar no método super criativo de ensinar história. É um estudo de caso que nos leva lá para o Egito Antigo e que mostra como uma boa narrativa pode, sério, transformar completamente o aprendizado. Pensa bem, esse é o grande X da questão, né? Como é que a gente pega um evento que aconteceu há milênios e faz ele parecer relevante agora? É o tipo de desafio que todo professor de história encara. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. A gente começa entendendo o desafio, depois vê a solução genial de uma educadora, embarca na história que ela criou, decifra o porquê de funcionar tão bem e, no final, a gente reflete sobre o poder que uma boa história tem. Certo. Vamos começar pelo problema. Porque ensinar história vai muito, mas muito além de só decorar uma lista de acontecimentos, né? Olha só essa comparação. De um lado tem o ensino mais tradicional, decorar nomes, datas, aquela coisa que parece meio distante, abstrata. Do outro, a gente tem a história contada como uma narrativa, que nos faz sentir o que aconteceu, nos conectar com as pessoas daquela época. A diferença no impacto disso é gigante. E é exatamente aqui que entra a solução que a gente vai analisar. Uma ideia que nasceu da cabeça de uma professora que realmente entende desse desafio. A mente por trás disso tudo é a Andressa. Ela não só tem formação em pedagogia e história, como também tem pós em educação especial e inclusiva. Ou seja, ela é uma professora dedicada a encontrar jeitos de fazer o conhecimento chegar a todo mundo. E é na plataforma dela, a Ibuma, que ela coloca essa missão em prática. E essa frase dela, nossa, resume tudo. A história que a gente vai ver não é um conto qualquer. É uma ferramenta pensada, construída para fazer exatamente isso, transformar história numa aventura de verdade. Então, vamos lá. Hora de embarcar nessa viagem. A gente vai para a cidade de Tebas, lá em 1323 a.C., para acompanhar de perto a história que Andressa criou. O cenário é o seguinte: o faraó Tutankhamon acaba de morrer. Isso cria um vácuo de poder, uma tensão no ar. Para piorar, começam a rolar boatos de maldição e ladrões de tumbas aparecem. O medo e a instabilidade tomam conta. E é bem no meio desse caos que está o nosso protagonista, um jovem sacerdote. E o que eu acho mais interessante aqui é que a história mostra que ele tem um plano. Ele não sai fazendo as coisas no susto. Não. Ele tem uma estratégia bem clara. Primeiro, falar com o povo. Depois, buscar aliados. Aí, conversar com quem discorda. E, por fim, propor uma solução que una todo mundo. É um verdadeiro passo a passo de como resolver um conflito. Bom, toda boa história precisa daquele momento de tensão, né? E ele chega quando um grupo de céticos desafia o sacerdote ali, na frente de todo mundo. O clima pesa. E agora, como é que ele vai sair dessa? E essa é a virada de chave. É brilhante. Em vez de partir para o confronto, de bater boca, ele escolhe o diálogo. Ele se aproxima com calma, com tranquilidade e apela para um valor que todo mundo ali compartilhava: o respeito pelo faraó. Que lição de comunicação, hein? E funciona. A estratégia dele dá certo. A história termina com uma resolução positiva, onde a união vence a desconfiança. A cidade de Tebas encontra, de novo, um sentimento de esperança. É aquele final que amarra a história e reforça a lição. Ok, agora que a gente já conhece a história, vamos dar um passo para trás e analisar. Por que essa narrativa, criada por uma educadora tão dedicada, é uma ferramenta de ensino tão poderosa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, veja bem, não é só uma historinha sobre o Egito, tem toda uma inteligência pedagógica por trás. Então, qual é a receita? Primeiro, a história cria empatia. A gente se coloca no lugar do sacerdote, sente o peso da responsabilidade dele. Ela também simplifica um conceito super complexo como tensão social e transforma num desafio pessoal, fácil de entender. E mais, ela foca em ações, em passos, se conecta com emoções que todo mundo conhece, como respeito, união, e ainda por cima dá uma resolução que deixa uma sensação boa, de esperança. Com tudo isso, a gente chega ao grande final, ao ponto que amarra todas essas ideias. A grande lição aqui é que contar histórias é uma das ferramentas de aprendizado mais antigas e eficientes que existem. A narrativa organiza as ideias, desperta emoções e ajuda a gente a guardar informações de um jeito que a decoreba pura e simples nunca vai conseguir. E isso tudo que a gente analisou tem um nome, sabia? É a pedagogia narrativa. Exatamente essa prática de usar histórias, como a professora Andressa fez, para criar uma ponte entre o conteúdo e quem está aprendendo. Transforma o abstrato em algo concreto, algo que a gente não esquece. E para fechar, fica essa reflexão. Se uma história bem contada consegue dar vida ao Egito Antigo,
Imagina só quantas outras partes complexas da nossa história, ou até da ciência, da filosofia, não estão por aí, só esperando a narrativa certa para serem finalmente entendidas por todo mundo. Fica aí a provocação.